Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no nosso Rust Roadmap. E o tópico que nós vamos abordar hoje é leitura e escrita em arquivos, ok? Então se você tem curiosidade e quer aprender um pouquinho mais, fique aqui neste vídeo. Bem, para a gente começar, vamos criar aqui um novo projeto, cargo init, e vamos chamar de reading, writing files. Uma vez criados, vamos entrar. Tá ok. Antes de tudo, vamos pensar um pouco sobre o que é um arquivo. Bem, um arquivo ele é um conjunto de dados que ficam salvos em uma unidade de armazenamento. No meu caso aqui, eu posso ter um arquivo criado nessa pasta, chamar ele de info.txt. Então, dentro desse arquivo de texto, eu posso salvar caracteres. Então, eu posso salvar caracteres de texto. Dessa forma, esse arquivo ele está salvo aqui na minha pasta. E eu posso analisar o seu conteúdo. Então, para que o Rust ele consiga, o Rust e qualquer outra linguagem de programação consiga fazer a leitura deste arquivo, ele precisa fazer uma operação de read para a leitura e uma operação de write para a escrita. E se tratando de manipulação de arquivo, o Rust, assim como qualquer outra linguagem de programação, ele precisa informar para o sistema operacional como é que ele vai operar aquele arquivo. Então, geralmente, os comandos das linguagens de programação, eles possuem privilégios. Então, ao informar o privilégio, ele vai dizer qual tipo de liberdade que o aplicativo possui sobre aquele arquivo, sobre aquele objeto que ele quer manipular. Então, por exemplo, quando eu faço uma abertura de arquivo aqui no Rust, eu posso fazer como read, leitura, como write, escrita. E também existem outros níveis de privilégio que eu posso operar sobre o arquivo, dependendo da linguagem em questão. Aqui no Rust eu vou ter uma biblioteca chamada de fs. Então, essa biblioteca ela possui um objeto chamado de file. E esse file ele vai permitir que eu faça um conjunto de operações a nível de disco. Consequentemente, eu posso fazer a leitura desse arquivo ou, como aqui no exemplo, eu faço um open e eu vou abrir apenas no modo de leitura, ok? Então, uma outra informação que eu posso agregar aqui é que o arquivo ele precisa de um caminho, então ele é chamado de path. Então eu posso passar essa informação e assim fazer a leitura do arquivo em questão. Outro ponto importante é o tratamento de erro, porque como nós vimos em um vídeo anterior, nós podemos ter resultados, ou results. Por se tratar de uma operação de input, output, I/O, eu posso ter um resultado que pode ser sucesso, que é ok, ou eu posso ter algum tipo de erro. No caso, no contexto de leitura de arquivos, os erros podem ser simplesmente o arquivo está ocupado em outro aplicativo e não pode ser aberto. Então, dessa forma, ele vai retornar para mim esse erro e, consequentemente, a sua mensagem de erro. Ok? Para a gente observar aqui esse exemplo, nós vamos ver que o arquivo file ele possui um método chamado de read_to_string, porque nesse caso nós poderemos abrir o arquivo e, por se tratar de um arquivo de texto, ele será um arquivo
em formato de string, ok? Então, se tratando de outros tipos de arquivos, eu tenho que fazer a leitura correspondente, ok? Bem, para a gente testar esse código, né, eu vou copiar aqui esse exemplo e eu vou levar aqui para o meu arquivo main, né, e eu vou fazer algumas modificações. Né? Nesse caso aqui, ele está fazendo a leitura do hello.txt e eu vou mudar para o info.txt. Então, feito aqui, ele conseguiu achar o arquivo info, né, corretamente, e também ele conseguiu printar o conteúdo corretamente. Né? Então, vamos agora simular um erro. Né? Por exemplo, eu vou renomear o arquivo, colocar aqui o número 1 na frente e vamos tentar executar o mesmo código. Ó, feito isso, ele vai retornar para mim um erro, né, no qual ele não pôde abrir o arquivo info.txt porque ele não existe. Né? Nesse caso, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Ok? Então, como eu falei, eu posso tratar esse erro. Né? Veja que aqui ele está com uma mensagem customizada. Né? E aí eu posso, inclusive, mudar essa mensagem colocando em português. E nós vamos ver a mensagem atualizada. Não foi possível abrir o arquivo info.txt. Ok? Então, o tratamento de erro é muito importante. Você entender o contexto para que você possa tratar as exceções corretamente e no momento adequado. Ok? Vamos agora fazer aqui uma modificação no arquivo, colocando linhas. Né? Então, vamos colocar aqui, duplicar essas linhas. Então, bem, ele consegue printar todas as linhas, tendo em vista que eu consigo percorrer todas essas informações que existem aqui dentro. Outro ponto importante a se analisar aqui é que o arquivo file ele não precisou ser deletado ou operado no final do código, uma vez que dentro do Rust, aqueles arquivos ou aqueles objetos que estão fora de escopo, eles são automaticamente removidos. Então aqui no finalzinho tem um comentário falando que o arquivo, o file, né, fica fora de escopo e o arquivo no caso info.txt, né, ele é fechado automaticamente. Então isso aqui é uma grande facilidade do Rust, uma vez que aqueles objetos que não são utilizados e saem do escopo da função, no caso aqui a função main, eles são automaticamente fechados e deletados. Bem, continuando aqui os nossos exemplos, nós chegamos agora no exemplo de criar o arquivo. Nós vimos a leitura, apenas o open, e agora nós chegamos no criar. Quando nós queremos criar um arquivo, então nós estamos dizendo para o sistema operacional que vai ser aberto um caminho para o disco e naquele caminho nós temos os privilégios de escrita. Né? Então, dessa forma, o aplicativo, no caso o Rust, ele vai informar ao sistema operacional e, consequentemente, vai escrever bytes naquela região de armazenamento. Ok? Então, para esse exemplo aqui, eu tenho uma string, né? No caso um slice de string, e esse slice também vai possuir uma mensagem, né? E essa mensagem será escrita no disco. Né? Então qual vai ser o passo a passo? Primeiro passo,
eu tenho aqui os imports, né, semelhante aos de Open, porém a diferença essencial ela vai estar aqui no file, né, no qual este file aqui ele não vem com a opção Open, agora ele vem com a opção Create, né? Então, uma vez solicitado ao sistema operacional que seja criado, né, eu preciso informar o caminho, que nesse caso aqui já foi criado previamente, que é um path, né? Eu vou passar essa referência para a função create, e quando eu chamo essa função, ela pode me retornar resultados. Então aqui eu posso ter um resultado que pode ser um erro ou pode ser um OK, quando o arquivo for escrito com sucesso, né? Então, feito isso, eu criei, né, o meu arquivo com as permissões corretas e aí eu sigo para a escrita. Onde a escrita, nesse caso aqui, eu vou estar utilizando o método writeAll, né? Então, pegando esse writeAll, eu vou poder escrever. Então, nesse ponto aqui também fica interessante, porque nesse caso nós estamos utilizando agora a função com um parâmetro em bytes, né? Então aqui eu tenho o lorem y, que é esse slice aqui em cima, né? E ele vai ser escrito como bytes, ok? Então, passando essa informação para o método writeAll, eu vou poder escrever tudo isso no disco. E novamente eu posso ter um retorno de erro. Pode ser um erro de escrita, né? Ele não vai poder escrever, ou pode ser um sucesso. Então vamos lá, vamos tentar modificar aqui este código e vamos levar lá para o nosso Visual Studio Code. Chegando aqui, eu vou fazer após, né, a leitura, e vou copiar também o mesmo texto. Feito isso, eu vou renomear aqui o path. Vou colocar apenas path write para diferenciar, e também file write. Nesse caso ele vai criar o arquivo lorem y e ok. Vamos testar agora. Ele não achou o file write. Deixa eu ver. Ok. Ok. Então, ó, criou aqui o arquivo lorem y. Ok? Vamos fazer aqui uma modificação. E ok, pessoal, deu tudo certo. Então, para a gente finalizar, é importante observar, pessoal, quando a gente manipula arquivos, justamente o que você pretende fazer com esse arquivo. Se você vai fazer apenas leitura, se você vai fazer escrita. Então, no Rust, é bem similar às outras linguagens de programação, e você pode também fazer uso, né, dos recursos do próprio Rust, que nesse caso são as questões de segurança, e assim ajudar bastante na hora de você escrever o seu algoritmo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.